Bora Minas! Oferecimento. Produtos TUF, cuidando com carinho, branco mais branco, cores vivas, qualidade Start. Trânsito às cegas. Acidente entre duas motos acaba com feridos. No local da batida, falta iluminação e sinalização. As duas partes apresentam versão diferente. O condutor da CB Twister disse que aguardou o condutor da Honda Titan passar. Já o condutor da Honda disse que ele não aguardou. Não chegamos a um consenso de quem deu causa ao acidente, então caberá somente registro do fato. As duas motocicletas estão com a documentação em dia. Temporal à vista. Meteorologia e órgãos de segurança emitem alerta de chuvas fortes nas próximas horas e orientam a população. Bora Pet. Quem já imaginou ter um ouriço de estimação? Hoje você vai conhecer o bichinho que conquistou uma médica veterinária. É um animal que a gente não consegue apertar, não consegue beijar, não consegue ter muito perto, né? Mas ele, apesar de tudo, é muito carinhoso também. Quando ele quer, a gente tem que saber respeitar as vontades dele. Informação, prestação de serviço para fazer a diferença no seu dia. Hoje é sexta-feira, 24 de janeiro. Bora Minas está no ar. Olá, muito bom dia para você ligadinho aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti e toda a nossa equipe chegamos com mais um Bora Minas para deixar você de casa muito bem informado. Enfim, a sexta-feira chegou, sexta-feira chuvosa. Daqui a pouco a gente vai falar da previsão de chuva aí para o final de semana, né? A chuva que não parou mais, deu aí uns pequenos intervalos, mas a coisa está complicada aqui na região. Pessoal, estamos ao vivo também no Facebook. Você pode entrar na página da Band Triângulo e ir comentando o programa com a gente. O Band Zap está à sua disposição, o número aí na tela. E dá uma passadinha no Instagram da Band Triângulo e no meu, @Bagnetti. Sempre tem uma fotinha nova para você dar uma espiadinha. Então, como eu disse, daqui a pouco vamos falar da chuva aqui em Uberlândia e todo o estado de Minas Gerais. Belo Horizonte alerta aí de temporal. Alguns municípios da região metropolitana até decretaram um ponto facultativo nessa sexta-feira para evitar que as pessoas se desloquem até o trabalho, a escola, né? E tenham problemas com a chuva que parece que vem com tudo. A gente começa o Bora Minas dessa sexta-feira falando de imprudência, falta de iluminação, falta de sinalização e falta de responsabilidade. Acabou provocando esse acidente aí entre duas motocicletas com feridos. Olha só na reportagem do Érico. Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas. A mulher de 28 anos estava com dor em uma perna e não conseguia se levantar. Já o idoso de 62 anos é sogro dela, estava dirigindo a moto. Ele teve um ferimento no braço e uma perfuração no pé. Havia muito sangue no asfalto. O pé dele tá pra fora, tá bem. Uma viatura da PM que estava em patrulhamento sinalizou a via para proteger as vítimas até a chegada dos bombeiros. Em seguida, a patrulha de trânsito foi até o local para registrar a ocorrência e primeiro ouviu a versão dos envolvidos. As duas partes apresentam versão diferente. O condutor da CB Twister disse que aguardou o condutor da Honda Titan passar. Já o condutor da Honda disse que ele não aguardou. Não chegamos a um consenso de quem deu causa ao acidente, então caberá somente registro do fato. As duas motocicletas estão com a documentação em dia e o condutor da Honda CG Titan de cor prata não habilitado. A ele será confeccionado uma AIT. Duas viaturas de resgate foram até o local para socorrer as vítimas. O idoso que estava mais grave foi encaminhado para o pronto-socorro da UFO. A mulher foi para a unidade de atendimento integrado do Planalto. O homem que estava na outra motocicleta tem 29 anos e dispensou atendimento.
O local do acidente é perigoso, não tem nenhuma iluminação, nem sinalização. A pintura no meio da pista está apagada. Nas laterais, os dispositivos refletivos estão cobertos por terra e mato. Além disso, existem vários buracos na pista. Uma série de fatores que influenciam nos acidentes. Falta de sinalização influencia sim, para que o acidente ocorra. Falta de atenção, mas a falta de sinalização influencia sim. Também falta de iluminação no local, a via é danificada também, né? A gente pode ver aí que é cheio de buraco, cheio de ondulação, tempo chuvoso também. Atrapalha bastante. Esta é a Avenida K. Ela começa no trevo da Avenida Getúlio Vargas, no bairro Jardim das Palmeiras, e termina na MGC 497, que liga Uberlândia ao município de Prata. Porém, o grande problema está aqui, na entrada do bairro Panorama, onde aconteceu o acidente. Se por um lado não existe sinalização, pintura na via, iluminação e também tem vários buracos, por outro, os motoristas não fazem a conversão correta e flagrantes são fáceis de ser registrados. Carros, motos e ônibus entram no bairro de uma vez. Em alguns casos, seguem na contramão por vários metros, colocando em risco o motorista que trafega pela pista contrária. A Polícia Militar aplica a lei e orienta a comunidade. O flagrante aqui é frequente, né? Nós, policiais militares da equipe Pacran, nós fiscalizamos diariamente isso e confeccionamos diariamente várias multas, né? O correto é o condutor encostar à direita, aguardar que os outros veículos passem, né? Confirmar que ninguém mais está vindo e somente assim seguir seu destino. Aí o pessoal ficou muito machucado, mas você vê uma somatória de situações que acaba provocando esse tipo de acidente. Por isso, cuidado redobrado de quem está pilotando uma motocicleta, de quem está dirigindo um carro, um ônibus, para que evite esse tipo de situação. Tá? A prudência ou a imprudência dos condutores faz toda a diferença. Você já tem que antever o perigo. Agora tem gente que acha que com ele nunca acontece, se envolve num acidente como esse. A outra situação, período chuvoso, o policial disse aí, e o local, você percebe pelas imagens do Érico, iluminação fraquíssima, não tem sinalização no asfalto, não tem sinalização aérea, as placas que eles costumam falar, e acontece uma situação como essa. O acidente foi registrado na madrugada, certamente nós vamos aí cobrar uma resposta da Prefeitura de Uberlândia, né, a respeito da sinalização. Os poucos olho de gato, né, que tem ali na pista foram tampados pela terra em função das chuvas dos últimos dias. Aí um cenário perfeito para esse tipo de acidente. Então você, principalmente motociclista que está exposto aí, você sabe dos perigos. Não adianta facilitar. Tá? Agora a gente vê principalmente os entregadores aí de aplicativo, essa turma tá abusada, né? Eles têm pressa, quanto mais eles correrem, mais agilidade, mais dinheiro vão ganhar, mas estão esquecendo do principal, a segurança. Eu vou lá para Uberaba porque 5 pessoas da mesma família também ficaram feridas em um acidente de trânsito lá na cidade. A Marília está ao vivo com a gente na redação e tem as informações. Bom dia, boa sexta-feira para você, Marília. Ricardo, bom dia a todos que nos assistem. Pois é, 5 pessoas da mesma família ficaram feridas em um acidente que aconteceu no centro da cidade, especificamente na rua Manuel Borges. 3 crianças ficaram feridas, elas sofreram escoriações e 2 adultos, né, o pai e a mãe dessas crianças ficaram muito machucados, feridos gravemente, foram socorridos pelo SAMU, encaminhados ao Hospital de Clínicas da UFTM e também pelo Corpo de Bombeiros. O que aconteceu, Ricardo? O motorista dirigia o carro pela avenida. Quando chegou numa lombada, ele viu que o carro tinha perdido os freios. Para evitar um acidente ainda de maior proporção, ele pensou em jogar o veículo em um muro para parar. Só que, ao invés de bater em um muro, ele acabou atingindo um poste de iluminação pública. E aí ficou pior. A família sofreu, né,
sofreu diversos machucados pelo corpo. O pai e a mãe que estavam no banco da frente, que bate ali primeiro no poste, né, ficaram mais feridos. E essas crianças, felizmente, só escoriações. Mas é importante, né, principalmente nessa época de viagem, de férias, fazer revisão dos carros, porque realmente na região onde esse acidente aconteceu, Ricardo, se não fosse isso, poderia ser um acidente muito pior por conta da grande movimentação que tem por lá. Obrigado pelas informações, fico alerta também vindo de Uberaba, você está vendo aí nas imagens, esse carro acertou em cheio o poste, é um carro mais antigo, é um carro que não tem airbag, enfim, então vale o que disse a Marília, a revisão mais do que nunca tem que estar em dia para evitar que se envolvam em acidentes como esse. Eu estava falando da falta de iluminação, onde você viu o primeiro acidente aqui em Uberlândia. Muito bem, a Prefeitura de Uberlândia assinou ontem um contrato que vai terceirizar, vai fazer uma parceria com uma empresa privada para cuidar da iluminação pública aqui de Uberlândia. O projeto vai deixar a cidade com iluminação mais moderna, mais limpa, mais barata e a gente quer ver se vai funcionar. Roda aí. Uberlândia tem 87 mil pontos de iluminação pública. Nos próximos 2 anos, o projeto da Prefeitura é trocar todas as lâmpadas de mercúrio por LED. A previsão é de reduzir o consumo de energia em 50%. Tem ainda a redução de calor e gás carbônico, além de trazer um aspecto de modernidade para a cidade. O contrato com a empresa Engie, que vai explorar o serviço, foi assinado nesta quinta-feira. Serão investidos em todo o sistema 250 milhões de reais. A gente tem um projeto hoje de 50% para a redução do consumo que a gente tem hoje e, consequentemente, a redução de custos. As trocas de lâmpadas em 3.200 quilômetros de rua devem começar no mês de março. Além disso, a empresa vai colocar iluminação especial em semáforos, travessia de pedestres e em 12 espaços históricos da cidade. A partir da assinatura do contrato, a responsabilidade pela iluminação pública de Uberlândia passa a ser da empresa Engie. A troca de lâmpadas, a manutenção da rede serão pagos com a taxa de iluminação pública, que é descontado todos os meses da conta do consumidor. A empresa Engie vai ficar por 20 anos explorando o serviço. E mensalmente, a Prefeitura vai repassar à empresa pouco mais de R$1 milhão. Foi anunciado também que no contrato estão previstos 1.300 novos pontos de iluminação na cidade. Locais que hoje estão no escuro já passam a contar com as luzes de LED. No próximo mês, começamos a instalação do LED. Mais segurança pública, mais tranquilidade para o nosso povo. E outra coisa que é importante, é menos 2.000 toneladas de gás carbônico nós vamos emitir para a natureza. A parceria público-privada foi a forma que a Prefeitura encontrou de gastar menos e ter uma iluminação pública mais moderna, eficiente, com expansão e proteção ao meio ambiente. Esse, além de ser um projeto que vai trazer qualidade de vida, segurança para a população, ele está intrinsecamente ligado ao melhoramento ambiental da nossa cidade. Recentemente nós mostramos aqui no Bora Minas, né, que os semáforos de Uberlândia vão ser substituídos também por lâmpadas de LED, né, para aumentar a visibilidade e eficiência. E na ocasião o prefeito tinha dado uma prévia dessa substituição aí da iluminação pública em Uberlândia. Né, quem conhece um pouquinho aí sabe dos benefícios, das vantagens dessa substituição, que pode refletir inclusive na conta de energia aí para o município e para os contribuintes. A gente só espera que toda a cidade seja contemplada, né? É um processo gradativo, não vai ser do dia para a noite, mas a gente espera então que toda a cidade possa ser beneficiada. De fato, quem conhece cidades, aí, regiões que são iluminadas com esse tipo de iluminação sabe a diferença que faz, a gente segue acompanhando. Falando de coisa importante, agora eu peço a sua atenção para uma informação importantíssima, sabe por quê? Porque agora você vai ver vantagem com o meu amigo Marquinhos da Nacional Piso, principalmente você que é especialista na construção civil, pedreiro, mestre de obras. É ou não é, Marquinhos? Bom dia para você, meu amigo. Bom dia. Oh, você falou muito bem. Sexta-feira. Obrigado, viu? Sexta-feira, né? Sextou, como se diz, né? É o seguinte, esse profissional que constrói a casa da pessoa, que reforma a sua casa, que assenta seu piso, que vai lá fazer a pintura, o acabamento da sua casa,
esse profissional eu quero parabenizá-lo, né? Esse arquiteto, esse artesão, né? Essa pessoa que se dedica a construir. Lógico que é uma relação comercial. Você paga pela mão de obra, ele vai lá e faz o serviço. Mas tem muitos profissionais, a grande maioria, que trabalham com carinho, com amor à profissão, né? Às vezes, muitas vezes, o pedreiro não tem uma casa tão chique, mas ele vai lá na sua casa e faz aquele trabalho de primeira e deixa seu imóvel maravilhoso, né? O nosso reconhecimento para esse profissional que constrói as cidades, que constrói a nossa região, viu? A Nacional Piso Distribuidora é a sua casa. Hoje está chovendo, a chuvinha, por enquanto, né, tranquila. Então, o que nós aconselhamos em tempo de chuva? É hora de você ir para dentro da casa, fazer as reformas internas, onde a chuva não atrapalha. Vai trocar aquele revestimento, vai trocar aquele piso, não tem problema, né? Então dá um tempinho na área externa da casa e vai para dentro da casa terminar o banheiro, a cozinha, a sala, os quartos, tá? O seu espaço gourmet, a sua churrasqueira, e a Nacional Piso Distribuidora é a sua casa. Há 19 anos, nós estamos aqui atendendo Uberlândia e região. Ontem atendemos Araporã, Patrocínio, Patos de Minas, Ituiutaba, Tupaciguara, né? Todas as cidades aí que a Band alcança tem nos procurado, tanto eu lá na Jornada Viária 4535, quanto o Exley com a sua equipe lá na Floriano Peixoto 4212. Nós só te pedimos uma coisa, nos dê oportunidade. Cote com a gente. Antes de fechar, passe, confira e comprove que a Nacional Piso Distribuidora tem sim preço de distribuidora, estoque de distribuidora e garantimos o melhor negócio para você. Aqui é uma relação de confiança, né? Que você, meu amigo, minha amiga, está construindo, confia, está reformando, confia no seu pedreiro. O seu pedreiro confia na Nacional Piso e todo mundo leva vantagem nessa aí. É ou não é, Marquinhos? É verdade. Então, como é que faz para a gente fechar bem a semana? Agora eu vi vantagem. Obrigado, Marquinhos. Baguinete. Um abraço para o Matheus, filho do Marquinhos, que está aqui nos estúdios acompanhando também. Um abraço a todos os amigos da Nacional Piso. Esse é o Bora Minas, fazendo amigos. Esse é o bem da verdade. Ó, o Bora Minas vai para o intervalo rapidinho. Na sequência, hoje tem o nosso quadro Bora Pet. Você vai conhecer um ouriço de estimação. Já pensou? Olha que inusitado, hein? Não sai daí, a gente volta já já. Vocês querem aprender receitinhas super práticas, deliciosas, rentáveis? Então nós temos um encontro marcado todos os sábados às 11h15 da manhã, comigo, Cris Ferreira, no nosso Cozinha Doce. Comunicado importante. Nesta quinta, sexta e sábado, Feirão Animal Ortobel. Está de volta o maior evento de veículos novos e seminovos com preços e condições nunca vistos. Taxa zero, entrada dividida no cheque ou no cartão. Seminovos com preços abaixo da tabela FIPE. Feirão Animal Ortobel. Boa tarde. Você sabe informar onde fica Uberaba? Ô, meu amigo, só seguir reto. É uma cidadona bonita aí na frente. Obrigado. Em janeiro tem férias, tem verão e a RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos está repleta de novidades, com as melhores ofertas da região. Super oferta! Porcelanato polido retificado 60 por 60 a partir de R$ 29,90. Revestimento extra retificado bege de R$ 28,90 por R$ 19,90. Janela máximo ar sem grade 60 por 60 de R$ 189,60 por apenas R$ 140,56. O nosso negócio é vender barato. Em Uberlândia, Matriz, Avenida Professora Minervina Cândida Oliveira, 135. Loja 1, Avenida Getúlio Vargas, 3667. Loja 2, Avenida João Naves de Ávila, 4795.
RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias. Bora Minas de volta nessa sexta-feira de muita chuva, final de semana tá chegando aí, é bom para aproveitar, para descansar, ficar em casa, não é verdade? Olha só, vem pra cá, pão de queijo aqui no Bora Minas, nosso amigo Dionísio passou aqui na redação e trouxe um pão de queijo para toda a equipe, então a gente compartilha com você aí, tomando café, ficando muito bem informado. Quem está com a gente no Facebook, muita gente acompanhando, a Cisiane Castro, lá de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, assistindo, obrigado, viu Cisiane? O Michel Maciel tá ligadinho aqui, olha quem mais passando, o Alexander, mais a Duda, estão ligados no nosso programa, tem também a Tayana Cruz e o Elias Porfírio no Facebook. Da turma do Bandzap, que eu conversei de ontem para hoje, eu quero cumprimentar o Carlos Tanus, aqui do bairro Santa Mônica, o Orlic, lá de Igarapava, ali na divisa, Igarapava já é estado de São Paulo, divisa ali com o estado de Minas, o Sandro, que estava falando, Bagnete, tem uma sugestão para o asfalto aqui de Uberlândia, vamos levar isso adiante, viu Sandro? E o Tony Bretas, que não perde o nosso programa, ligadinho todos os dias no Bora Minas. Então vamos conversar menos e vamos de notícia, porque 2 ônibus de turismo clandestinos foram apreendidos passando aqui por Uberlândia, Agência Nacional de Trânsito e Transporte, de olho na fiscalização. O Carlos Vilela está ao vivo e conta pra gente quais as irregularidades. Vilela, bom dia, boa sexta-feira. Bom dia, Magnete, boa sexta-feira para você e para todos bem sintonizados no Bora Minas. Pois é, as apreensões aconteceram ontem e foram feitas pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os 2 veículos não tinham autorizações para as viagens que realizavam e, além disso, transportavam crianças sem a devida documentação exigida. Um dos ônibus detidos, o da empresa Brauna, tinha 58 passageiros e fazia o trajeto de volta de Caldas Novas para Belo Horizonte. A documentação apresentada pelo motorista até que era da ANTT, mas era para outra viagem que aconteceu no ano passado. Além disso, o ônibus levava crianças sem a documentação e o acompanhamento exigidos na conformidade com a lei. Os documentos foram encaminhados para a Polícia Federal, já que não condiziam com a viagem em questão, e a empresa foi multada em R$20 mil. Já o outro ônibus detido é da empresa Nova Aviação e transportava 44 passageiros. Saiu lá da Bahia e o destino era São Paulo e não tinha autorização para esse tipo de viagem. Também não tinha o extintor em condição de uso e também levava crianças sem a documentação e acompanhamento exigidos pela lei. Resultado, foi apreendido e multado em R$26 mil. Lembrando que, como você disse, esses ônibus clandestinos são fiscalizados com muita intensidade pela Polícia Rodoviária Federal e pelos demais órgãos de segurança aqui na região. Então não tente burlar a lei, porque mais cedo ou mais tarde você vai ser abordado nas rodovias e a sua viagem vai ter ponto final aqui pela região. Por enquanto, estou voltando contigo, Bagnete. É isso aí, Vilela. Obrigado pelas informações, até porque o que está em jogo é a segurança dos passageiros. Está em desacordo com a fiscalização, não oferece a segurança necessária, tira de circulação. Agora, por outro lado, precisava ser revisto também o preço das passagens dos ônibus de linha, hein? É caro demais, tinha que ter uma alternativa, uma concorrência, tipo o Uber, que acontece com o ônibus do transporte coletivo, ou então os táxis, para poder combater aí. É muito cara a passagem de ônibus, seja para você rodar dentro do estado ou viagens interestaduais. Por isso que as pessoas recorrem ao transporte clandestino, porque é mais barato. Tem que pensar por esse lado também. É muito caro. Uma passagem daqui para Goiânia é R$110. Não tem concorrência, cobra o que quer, é uma ou duas empresas que fazem a mesma linha, paga ou não vai. Tá certo? Mudando de assunto, vários casos de violência contra animais de rua são registrados aqui em Uberlândia diariamente. Tá? Para tentar amenizar essa situação e até tirar esses animais das ruas, está prevista a criação de 6 abrigos para animais aqui na cidade. Também será criada uma clínica de atendimento público. Isso depois de um acordo do Ministério Público com investigados de uma operação da Polícia Civil. É o pessoal aí com essa questão de loteamento clandestino. Então, o Ministério Público está unindo o útil ao agradável. Vamos ver na reportagem. Uma cena triste. Animais de ruas com feridas abertas, gravemente machucados.
Esta mulher, que prefere não se identificar, encontrou os cachorros nessa área de mato que fica no bairro Pequis, em Uberlândia. Eles estavam todos baleados. Nós ligamos para a polícia não faz nada, pediu para ligar para a Polícia Ambiental só faz resgate de animais silvestres, pediu para ligar para a APA, a gente ligou e não tive resultado nenhum. Esta outra vizinha do local acredita que os cachorros foram feridos por disparos de arma de fogo. Foi vários tiros, escutei vários tiros. Aí eu falei com a pessoa do meu lado que isso é tiro, né? É tiro, sim. 2 desses animais feridos morreram. 2 morreram. Uma morreu ontem, foi muito atingida no pescoço, e os outros, um foi atropelado ontem aqui nessa calçada. Pessoas com crueldade, né, maltratam os animais, e tem outros aí que estão na rua. O Ministério Público investiga o caso. Quem cometeu o crime ambiental vai responder por maus tratos a animais e pode cumprir pena de até 1 ano de prisão. Sem dúvida nenhuma que nós estamos tentando monitorar pela localização onde ocorreu e desvendar quem praticou esse ato. Provavelmente deve ser algum criminoso que não fica só na prática de maus tratos contra animais. Provavelmente é alguém que transgride a norma, é um cara que deve ser perigoso. Então o pessoal do Pequis deve prestar atenção e, sem dúvida nenhuma, fazer denúncia anônima para a população, para a polícia, para que a polícia vá atrás dessas pessoas. Segundo o Ministério Público, Uberlândia tem hoje cerca de 30 mil animais de rua. Para minimizar o problema, a Promotoria de Justiça e Defesa do Meio Ambiente conseguiu, por meio de um termo de ajustamento de conduta, 6 áreas que serão transformadas em abrigos para os animais abandonados. Estes locais estarão em funcionamento ainda neste semestre. Os abrigos estão sendo conseguidos por meio de termo de ajustamento de conduta do Ministério Público com aqueles empresários que às vezes transgridem a norma urbanística ou ambiental e têm que pagar uma medida compensatória. E nesse caso, nós estamos colocando à disposição de protetores independentes de animais esses abrigos para justamente eles deixarem de fazer isso com as próprias residências e assim também aliviar para os vizinhos e para a própria população de Uberlândia. Esse termo de ajustamento de conduta em que a gente tem conseguido essas áreas é em virtude daquela operação Terra Prometida. Além disso, uma clínica para atendimento público dos animais será criada em Uberlândia. Uma prestação de serviço feita por terceiro e a prefeitura abraçaria isso. Para que seja rápido, a locação já está pronta e ela está em reforma para ser entregue para a população, acredito que o mês que vem. Outra ação que beneficia os animais abandonados são emendas parlamentares que serão destinadas para a realização de castrações de 4 mil cães e gatos ainda este ano na cidade. Ministério Público atuante, bela iniciativa, né, que a ideia possa ser inclusive copiada em outros municípios. Agora a gente aguarda a implantação, né, dessas unidades para receber esses animais. A gente vê a quantidade, a covardia contra os animais de rua, né, você viu lá no Pequis, precisa ser investigado, esses animais estão sendo mortos aí no meio da rua, tem alguém fazendo isso na maldade, né, então o problema é anterior, inclusive. Olha o danadinho ali, lá no gabinete do promotor. Se você está disposto a ter um animal de estimação, tem que cuidar, entendeu? Porque isso aí não é um brinquedo, você pega e depois joga na rua de qualquer jeito. O problema é anterior a isso, tá? A gente está falando de amor com esses animais. Falando de animal de estimação, dá a carinha aí do nosso Bora Pet de hoje. Olha esse ouriço, que simpático essa figura, um ouriço de estimação. Essa história eu vou contar para você daqui a pouquinho aqui no nosso quadro Bora Pet. Olha que figura inusitada. Mandar um abraço aqui para o Celso José Alves, ele está assistindo o programa pelo Facebook. Ô Bagnete, você estava falando dos ônibus clandestinos aí, ônibus caro demais. Para ônibus de viagem existe um aplicativo que chama
Buzzer. Ótimo aplicativo com ótimos preços. Confesso que eu não conheço, Celso. Vou dar uma olhadinha, tá certo? Fica a dica para o nosso telespectador. Elis Regina tá passando por aqui, um abraço para você. A Ana Márcia Folador tá ligadinha também. Muitos amigos acompanhando aqui pelo Facebook. Vai lá e dá um joinha. Seguindo aqui no Bora Minas, olha só, a nossa capital Belo Horizonte está de alerta máximo para um temporal que pode superar os 100 milímetros nessa sexta-feira. O volume equivale a mais de 1/3 do total previsto só para o mês de janeiro. Eu vou ao vivo, direto para a nossa redação em BH. Luciano Dias está a postos e tem as informações. Bom dia, boa sexta-feira para você. Luciano, como é que é esse alerta máximo? Tudo bem, Bagnete? Bom dia. Boa sexta-feira para você também. Bagnete, alerta máximo, a Prefeitura de Belo Horizonte já vem divulgando isso há 2 dias, assim como a Defesa Civil da capital. A Prefeitura montou uma estratégia em 11 pontos críticos de Belo Horizonte, locais que constantemente são locais de inundações, de problemas, como a Avenida Tereza Cristina, na região oeste, a Avenida Vilarinho, no vetor norte, até mesmo na Bernardo Vasconcelos, na região nordeste de Belo Horizonte. Há 24 horas chove sem parar na região metropolitana de Belo Horizonte. Já temos alguns relatos de problemas na Avenida Cristiano Machado, por exemplo, que liga o centro ao vetor norte a pontos de inundação, moradores ilhados neste momento. Então é uma situação que causa um certo espanto para a população de Belo Horizonte neste momento e por isso a Prefeitura vem alertando, principalmente, Bagnete, pelo que aconteceu no último domingo. Belo Horizonte, na Avenida Tereza Cristina e também Contagem, foram palcos assim de estragos mesmo no último fim de semana, moradores que ficaram desalojados, então essa atenção redobrada para estes pontos. Em Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte também, há relatos de moradores ilhados neste momento. Só que é o seguinte, Bagnete, uma boa notícia em relação a tudo isso é que essa chuva está intermitente, está contínua. Isso, segundo especialistas, é bom no sentido, não é aquela chuva muito forte em pouco espaço de tempo, que causa estragos maiores. Então essa chuva intermitente pode ser que atinja, supere os 100 milímetros desta forma e não de uma vez, aquela chuva que causou estragos no último fim de semana. Por causa desse alerta máximo, alguns locais, a Prefeitura de Betim, por exemplo, já decretou ponto facultativo. Alguns locais em Belo Horizonte, como o Ministério Público Federal, suspendeu as atividades nesta sexta-feira. Unidades do Tribunal Eleitoral do Estado também só vão funcionar até meio-dia por causa desse alerta máximo já divulgado pela Defesa Civil e também pela Prefeitura de Belo Horizonte. Enquanto a gente está conversando, a gente está mostrando algumas imagens recuperadas aí das últimas chuvas, o estrago, aquela chuva que carregou a Feira Livre lá em Contagem, se não me engano, né? Então todo mundo toma muito cuidado, né? É importante essa informação que você está trazendo aí, alguns municípios da região metropolitana, algumas empresas dispensando aí os funcionários, dando ponto facultativo justamente para evitar a exposição das pessoas. Então, mas mesmo nesse momento de alerta, né, Luciano, eu tenho visto aí, tenho lido nos jornais da capital, o brasileiro ele não perde a mania de fazer piada com a situação. Tem um monte de memes já circulando aí por causa da chuva que a gente está prevendo aí para os próximos dias, né? O brasileiro é impressionante, viu? Exatamente, Bagnete. Eu vi alguns também, pessoas andando de barco em Belo Horizonte, enfim, outros memes, porque o brasileiro é criativo de uma forma geral e não perde tempo até mesmo nessas horas complicadas, né, Bagnete? É verdade. Luciano, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente segue conversando ao vivo, direto de Belo Horizonte, a gente acompanhando com muita apreensão esse alerta máximo lá em Belo Horizonte, mas todo o estado de Minas está na mesma situação, né? Você que está aqui no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e tem percebido a chuva que não para desde ontem, também aproveitando as palavras do Luciano que ela é frequente, né? Isso é um bom sinal, segundo os estudiosos aí do assunto. Tomara que ela não se agrave. Agora eu vou para Uberaba mostrar o drama de um paciente internado no Hospital de Clínicas que aguarda quase 3 meses por uma cirurgia. Além da demora, há um problema muito maior. Ele pode morrer a qualquer momento. Olha só na reportagem da Marília. A família não sabe mais onde pedir ajuda.
O pai da Stephanie sofreu um acidente em novembro e desde então está aguardando uma cirurgia. A gente não pode tirar ele do hospital, ele tem que ficar aqui, liga pra gente chorando, tá depressivo, não aguenta mais ficar aqui e a gente não sabe mais o que fazer. Porque tirando ele do hospital, a gente está assinando o atestado dele de óbito. A justiça ordenou que o hospital transferisse o paciente sob pena de multa diária de R$ 500. O papel foi assinado no dia 20 de dezembro e até agora nada foi feito. De dentro do hospital, Sebastião Carlos de Andrade, de 50 anos, pede por socorro. Se eu passar mal aqui, como é que faz? Se não tem recurso de operar? Então, a gente está correndo atrás disso. Então, mas se eu passar mal aqui? A gente está correndo atrás de você fazer cirurgia, pai. A família já acionou a promotoria, a Secretaria Municipal de Saúde, a Superintendência Regional de Saúde e até a Defensoria Pública para garantir uma ordem judicial e não adiantou. O paciente ainda não conseguiu vaga e segue internado no Hospital de Clínicas da UFTM. Pois é, nós estamos no meio do caminho, né? Não consegue fazer nada. Tudo que faz, joga para um. Vai naquele, joga para outro e não sai nada, fica quieto, parado. Desse jeito não dá para ficar não, pelo amor de Deus. Os documentos assinados pelos médicos não escondem o risco de morte que o paciente corre caso continue sem a cirurgia. E sem dinheiro para pagar pelo procedimento, a família se revolta. Todos os dias eles falam pra gente que vai transferir, que vai dar uma posição e a gente não tem posição nenhuma. Nós estamos abandonados aqui. A saúde, Marília, está abandonada. Né? Nós estamos à mercê de mortes. O nosso último pedido é que faça justiça. O juiz determinou a lei, o juiz determinou para ser cumprido, para ele ser transferido, e nem a palavra do juiz valeu, porque até agora ele não foi. São 3 meses à espera de uma cirurgia que é urgente. Não é daquele tipo de cirurgia, não, quando der faz. Não, ele está lá entre a vida e a morte. Os próprios médicos atestaram. E eu te pergunto, faz uma reflexão comigo, quantos outros pacientes não estão na mesma situação, mas não têm coragem de vir à frente das câmeras, vir numa emissora de televisão pedir socorro? Porque tem medo de denunciar, porque depois lá dentro pode ser desamparado, pode pegar o processo dele e jogar ali para debaixo da porta. Então a gente vai continuar acompanhando a situação com muita preocupação. E vou além. Isso não só acontece em Uberaba, não. Uberaba é referência para umas 30 cidades em volta. Cidades menores que não têm um mínimo de infraestrutura e saúde e corre para Uberaba. Então não é só a população de Uberaba que está à mercê de um atendimento desse que não funciona. Em nota, o Hospital de Clínicas informou que o paciente precisa fazer um procedimento chamado embolização de fístula, não dá para ler isso, arteriovenosa da cabeça e pescoço. A gente continua sem saber o que é. E a instituição não é credenciada para fazer o atendimento. Assim, ela acionou o SUS Fácil para agilizar a transferência do seu Sebastião para outro hospital em Minas Gerais, que nem o próprio Hospital de Clínica sabe aonde é. E cabe à Superintendência Regional de Saúde viabilizar a vaga. É o famoso jogo de empurra, né? Depois que morrer, não adianta chorar. Porque não é seu pai, não é seu marido, não é seu filho que está numa situação como essa. Pô, que vergonha, Uberaba. Hospital de Clínicas de Uberaba, que é referência. Se não dá conta de atender, pelo menos agiliza o atendimento. Hoje a Marília vai entrar em contato novamente com essa família e a gente vai te dar um retorno disso no Minas Urgente com a Marildo Maciel, combinado? Vamos voltar a falar de chuva, gente. A preocupação é enorme. Mostramos a situação de Belo Horizonte. Agora eu quero saber como é que está aqui no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, no bico do mapa, né? A Defesa Civil Estadual divulgou um alerta sobre a intensidade das chuvas para esse final de semana, também aqui na região. Pelo menos 79 cidades estão na mesma situação. A Camila continua ao vivo com a gente, agora lá no Corpo de Bombeiros, e tem as orientações. Com você, Camila. Bom dia, Bagnete. Bom dia a todos. Pois é, alerta máximo aí com relação a chuvas fortes
hoje e também amanhã aqui na região. Como você disse, não é só Uberlândia, mas 79 cidades aqui do estado de Minas Gerais. Entre eles aqui na nossa região tem Uberaba, Ituiutaba, Araxá, Frutal, Paracatu. 01 vai mostrar como está agora o tempo aqui em Uberlândia. Choveu bastante durante a madrugada, início da manhã, agora está chuviscando. E essa formação do ciclone, que é o sistema de baixa pressão na costa do Oceano Brasileiro, já causa as primeiras alterações na atmosfera aqui da nossa região. Como você disse, em Belo Horizonte, na região metropolitana também, já temos registros de alagamentos nessa manhã. Nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros de Uberlândia. Até o momento não houve ocorrência mais grave devido à chuva, como alagamentos e quedas de árvore. Apenas uma ocorrência de um caminhão que atolou aí nas estradas vicinais aqui da região. Mas está todo mundo aqui de prontidão e, é claro, já traz também as orientações para a população. Vamos ouvir as orientações dos bombeiros. Nossa orientação é evitar as vias suscetíveis à inundação. As vias de Uberlândia já são bastante conhecidas, então, em risco de chuva ou até mesmo do início da chuva, não trafegar por essas vias. E as pessoas que se arriscam, às vezes quer salvar um bem material, salvar um animal, salvar uma outra pessoa? Sim, nunca devemos arriscar nossa vida em prol de um bem material. Se a pessoa tentar ajudar a outra, que lance para outra pessoa que está em perigo objetos flutuantes ou corda, nunca tentar adentrar a enxurrada para poder fazer a retirada dessa pessoa. Os jornais avisam quando vão chover. Estacionar, também tem que tomar esse cuidado? Sim, não estacionar próximo de árvore, próximo de fiação elétrica. Também existe muito risco ao tentar se abrigar debaixo de árvore, não é um local seguro. Ficar atento também aos alertas de chuva que são emitidos pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Nós temos trabalhado para emitir alerta de chuva através do nosso Instagram, que é @bombeirosuberlândia, então a população pode sempre se manter informada. E o morador que está em casa, o que é que ele pode fazer para se proteger? Só sair de casa em caso de tempestade no último caso, se for um caso realmente que não pode ser adiado. Fora isso, se manter em casa abrigado, que é o local mais seguro que a gente pode ter. Então esses são os alertas aí que o Corpo de Bombeiros, que a Camila traz ao vivo, direto do Corpo de Bombeiros pra gente aqui no Bora Minas. Se você sair aqui, pelo menos em Uberlândia, está chovendo nesse momento, vamos torcer para que ela, continue tranquila, sem trazer estragos. Tomara que a gente não chegue aqui na segunda-feira com aquelas imagens terríveis que nós estamos acostumados a mostrar aqui em Uberlândia e em todo o estado de Minas Gerais, toda vez que chove, tá certo? Bora Minas vai fazer mais um intervalo rapidinho. Na sequência, tem o nosso quadro Bora Pet. Eu tô curioso para conhecer essa ferinha aí, um ouriço de estimação. Que legal! Eu volto já já. Ô, gente, se tem uma coisa que eu não abro mão, é preço bom. E aqui no Bernardão tem. Cerveja Petra 600ml grátis Vasilhame, R$ 4,99. Fanta ou Sprite 2 litros, R$ 4,59. Fralda descartável personal pacotão, R$ 16,98. Linguiça churrasco premiada, R$ 9,98 kg. Batata palito Fontini 2 kg, R$ 14,98. Colchão mole bovino, R$ 20,98 kg. Aproveite, aqui tem preço baixo de verdade. Comunicado importante. Nesta quinta, sexta e sábado, Feirão Animal Ortobel. Está de volta o maior evento de veículos novos e seminovos com preços e condições nunca vistos. Taxa zero, entrada dividida no cheque ou no cartão. Seminovos com preços abaixo da tabela FIPE. Feirão Animal Ortobel. Tá precisando de dinheiro pra sair do sufoco? Tá precisando de dinheiro pra pagar as contas de início de ano? Então compre o Triângulo da Sorte que tem 200 mil só no quarto prêmio. São 200 mil pra você ajeitar a sua vida. Ajude. E concorra. No primeiro, 7.500. No segundo, 15 mil. No terceiro, 20 mil. E no quarto prêmio, 200 mil. Isso mesmo, 200 mil. E no Giro da Sorte são 20. 20 prêmios de R$1.000 cada. Você pode ajudar a Pai Brasil cedendo o direito de resgate e concorrendo a valiosos prêmios.
Este é o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 24 de janeiro e deixe sua contribuição. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Telespectador da Band Triângulo, agora o programa Ponto da Terra vem sábado, 10h30 da manhã. Você não pode perder, sábado, 10h30 da manhã. Pra você aí, telespectador da Band Triângulo! Bora Minas de volta nessa sexta-feira, pezinho no final de semana, tomando aquele cafezinho e comendo um pão de queijo. Olha que beleza! E ainda com muita informação para você. Vou seguir aqui com o meu cafezinho, meu pão de queijo. Você de casa também está tomando seu cafezinho aí. E vamos de notícia. Deixa eu voltar lá para Belo Horizonte, na nossa redação, porque foi descartado o caso de coronavírus em um paciente que estava internado na capital. O Luciano está a posto. Luciano, você vai falando aí, eu vou tomando um café daqui. Ô, inveja boa, viu, Bagnete? Voltando aqui de Belo Horizonte para trazer uma boa notícia, né? Esse caso do coronavírus, a mulher que está internada neste momento no Hospital Eduardo de Menezes, essa mulher de 35 anos, o Ministério da Saúde já havia descartado uma situação de coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde, por precaução, estava esperando alguns exames e ontem destacou que é também descartado um caso de coronavírus, essa doença que tem causado mortes no mundo. Mais de 18 pessoas já morreram pelo mundo, principalmente na China. A mulher destacou que não teve contato na cidade de Wuhan, que é o local dos problemas lá na China. Ela esteve na China, é verdade, mas não teve contato com ninguém que esteve em Wuhan. Ela continua internada por precaução, mas neste primeiro momento, tanto o Ministério da Saúde quanto a Secretaria Estadual de Saúde descartaram ser um caso de coronavírus, viu, Bagnete? Ótimo, Luciano, obrigado pela informação, né? Pelo menos tira aquela preocupação maior aí, até porque os hospitais brasileiros não têm um protocolo de atendimento, então na dúvida é melhor se resguardar. E o Luciano chega agora então falando que não existe esse risco. Obrigado, companheiro, bom final de semana para você, até a semana que vem. Olha só, vamos falar de meio ambiente? Muitas denúncias estão surgindo nos últimos dias sobre o lixo em mananciais aqui em Uberlândia, inclusive, gente, na represa do Parque do Sabiá. Fora isso, né, tem as redes de captação entupidas, inundações, enfim, uma série de problemas que acabam prejudicando o meio ambiente. Vamos ver. As imagens foram feitas por visitantes e frequentadores do Parque do Sabiá. Elas mostram a situação da represa, dos afluentes que caem nela e das redes de drenagem que compõem o sistema de captação da bacia. Tem lixo de todo tipo e por toda parte, boiando no lago e nas margens dele. Além do risco de contaminação da água e do assoreamento, há o aspecto visual, que não condiz com uma cidade moderna. O problema começa longe da represa, fora mesmo do Parque do Sabiá. E o que é pior, é causado pelo próprio cidadão que paga para ter o serviço de limpeza, coleta de lixo, o sistema de captação de águas pluviais, mas que acaba jogando lixo onde bem entende, mesmo sabendo das consequências que isso tem. Nesta faixa de domínio da BR-050 tem entulho, restos de materiais de construção e lixo doméstico vindos de toda parte da cidade. Quando chove forte, todo esse material é arrastado pela enxurrada e causa verdadeiros desastres ambientais. O gerente de drenagem pluvial do DEMAI, Cleiton Silas, explica o caminho percorrido por um lixo jogado em local inadequado e o prejuízo que ele causa à população. E quando esse lixo é descartado incorretamente, essa enxurrada vai carrear esse lixo para essas bocas de lobo, as famosas bocas de lobo, que possuem nela uma grelha. Bom, esse lixo chegando nessa grelha, ele vai ficar retido. Quando ele fica retido, ele vai dificultar a entrada da água para dentro dessa boca de lobo, causando ali inundações, alagamentos e tal. Quando esse lixo consegue ultrapassar a grelha, ele também pode causar entupimento na rede. Um lixo que consegue passar essas duas barreiras, ele vai chegar no manancial. Vai chegar no manancial hídrico lá, que vai causar um assoreamento num lago, uma poluição mais séria, rios, nascentes, córregos. Para o diretor de resíduos sólidos da autarquia, não é por falta de estrutura de coleta de lixo
que situações como esta, registrada na represa do Parque do Sabiá, acontecem. A Dicionário dos Reis vai direto ao problema que tem a ver com educação e consciência ambiental por parte da comunidade ou de pessoas isoladas. E diz que a administração investe em equipamentos modernos para facilitar o descarte de lixo e evitar transtornos. A população, infelizmente, ainda tem a falta de zelo de não destinar corretamente esse lixo, fazendo com que isso caia na rua e daí vai para as bocas de lodo, causando um sério transtorno na nossa equipe de drenagem do DEMAI. Eu concordo com o diretor do DEMAI, tá certo? Porque isso é responsabilidade de todos nós, do cidadão. É um papel de bala, é uma garrafa plástica que o sujeito joga na rua, que não tá nem aí. Tá a pé, põe na bolsa, chega em casa, você joga fora, tá dentro do carro, deixa dentro do carro, depois você recolhe e joga no lixo como deve ser. Agora não, a população me joga tudo isso na rua. Ontem dá até vergonha disso. Ontem nós mostramos um projeto de incentivo à leitura dentro dos parques de Uberlândia, justamente focando na educação ambiental. Aí no outro dia a gente mostra que o parque, o cartão postal de Uberlândia está à mercê aí desses porcalhões que jogam lixo na rua. Isso interfere na saúde, tá? Olha só, índices de infestação do mosquito da dengue de 8,9%. A prefeitura, no caso lá de Uberaba, né, anunciou novidades no combate ao mosquito. Tá, deixa eu voltar com a Marília, que tem as informações sobre a dengue em Uberaba. É com você, Marília. Bom, Ricardo, aqui também Uberaba, por conta da sujeira, o risco de dengue é aumentado, não só de dengue, né, mas das doenças transmitidas aí pelo Aedes aegypti. O levantamento rápido de infestação do mosquito Aedes aegypti mostrou infestação de 8,9%. Isso significa que a cidade tem risco iminente de surto das 3 doenças transmitidas pelo mosquito. Por conta disso, na verdade, no final do ano passado, a Secretaria Municipal de Saúde já tinha anunciado uma série de ações que já faria aí no decorrer dos meses, mas agora com esse índice tão alto, novidades foram anunciadas. Uma delas é o seguinte: os terrenos sujos serão, ou então os imóveis que estão abandonados e sujos, serão adentrados pelos fiscais do Departamento de Zoonoses, mesmo sem autorização do dono. Como que vai acontecer? Será publicada uma lista no Diário Oficial do município do nome dos proprietários, com o endereço dos imóveis que estão sujos aí, com risco de dengue na cidade. E o dono do imóvel terá 72 horas para tomar providência. Caso não faça nada, a prefeitura vai lá, vai limpar o terreno dele e depois vai enviar a conta. Essa possibilidade, essa medida já foi ventilada, pensada na cidade várias vezes, mas agora foi anunciada de fato ontem em coletiva de imprensa pelo secretário municipal de saúde e também pelo prefeito Paulo Piau. Tudo isso para tentar reduzir o índice de infestação do mosquito da dengue. Tá certo, Marília, obrigado pelas informações. Vamos ver se o povo colabora e aprende a lição. Aproveitar para falar aqui que o Juliano Carlos, nosso repórter da nossa equipe também, Uberaba, está de férias. O pessoal está perguntando aqui no Facebook, minha mãe estava perguntando, dona Rosinha, cadê o Juliano, meu filho? O Juliano está de férias, está descansando, tá bom? Mês que vem ele está de volta. Gente, Supermercado Lunasa, né? Atende Uberlândia há muitos anos com a qualidade e o menor preço de sempre. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de carne no Supermercado Lunasa. Você vai lá, enche seu carrinho, passa no açougue e aproveita essas ofertas que nós separamos com muito carinho para você. Enche a tela. Olha só, chegando aí o coxão mole, R$ 20,99 o quilo. Tem também coxão duro, R$ 17,49 o quilo. O músculo bovino, R$ 14,99 o quilo. Tem também o pernil suíno sem osso, R$ 11,99 o quilo. Para o churrasquinho do final de semana, linguiça saudale, R$ 9,99 o quilo. Coxa ou sobrecoxa congelada, R$ 6,79 o quilo. Tem também, nessa sexta-feira, cerveja Cristal, a lata de 350 ml, R$ 1,69. Já sabe, hein? Moderação para beber. Variedade e qualidade você encontra sempre no Supermercado Lunasa. Lá é tudo fresquinho, com preço imperdível. Supermercado Lunasa, você conhece, você confia. No domingo tá aberto também. Tem aquele franguinho assado lá na porta e um torresminho, ó, que é uma beleza. Vou fazer mais um intervalo rapidinho. Na sequência, eu volto de Bora Pet. Não sai daí não, ó o bicho pegando.
Você está na Band e eu também estou. Estou passando aqui para este sábado às 8h30 da manhã. Eu, pastor Jorge Silva, estou aqui com vocês com o programa A Hora do Milagre. Até lá, em o nome de Jesus. Ano novo, piso novo. E a RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos está com preços lá no chão. Porcelanato extra, esmaltado, polido, retificado, de R$ 63,90 por R$ 49,90. Revestimento extra retificado, bege, de R$ 28,90 por R$ 19,90. Porcelanato decorado, interno e externo, de encaixe, de R$ 48,10 por R$ 35,64. Conhecida por vender barato, a RC Distribuidora tem preço sem concorrência. Em Uberlândia, Matriz, Avenida Professora Minervina Cândida Oliveira, 135. Loja 1, Avenida Getúlio Vargas, 3667. Loja 2, Avenida João Naves de Ávila, 4795. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias. Colégio FG, há 37 anos em Uberaba, oferecendo qualidade com responsabilidade. Aulas diferenciadas como o Google for Education e Educação Financeira, com novidades em 2020, como Educação Bilíngue e Socioemocional, com o Líder em Mim, que desenvolve o autoconhecimento e transforma nossos alunos em protagonistas. Focamos no individual de cada um. Matrículas abertas com descontos especiais até o dia 15 de janeiro. Fala, fala, minha gente! Obrigado vocês que estão ligados sempre na programação da Band. Olha só, de segunda a sexta-feira sempre tem ao vivo o programa do Dedes às 13h45 com muitas dicas de moda, receitas, informação e muitos prêmios, tá? No nosso Super Zap que tá aparecendo aqui na tela. Então, ó, eu te espero, hein? De segunda a sexta-feira, sempre ao vivo aqui na telinha da Band. Valeu! Bora Minas! Oferecimento: Produtos TUF, cuidando com carinho, branco mais branco, cores vivas, qualidade Start. Quero mandar um abraço para o José Carlos, do bairro Liberdade, está fazendo aniversário hoje. Um abraço para você, meu amigo. Agora, você já imaginou ter um ouriço de estimação? Pois é, uma veterinária resgatou um bichinho desse que estava aí, né, sendo maltratado, e conta pra gente como é que é. Pelo menos 1 hora por dia faz caminhada dentro do apartamento. Não pode achar um cantinho que já quer se esconder. Os exercícios são para manter o peso de 545 gramas, porque esse bichinho gosta de comer e engorda muito rápido. Na vida natural, a dieta é vegetariana, já em cativeiro come ração de gato. Conheça um pouco da rotina do Cacto, o Red Hog de estimação da Isabela. Eu sempre gostei, né, de animais diferentes, e a faculdade também me levou muito para isso. A gente vai conhecendo algumas particularidades, alguns bichinhos diferentes, e fui me apaixonando. E quando eu conheci os Red Hog, eu falei, não, um dia eu vou ter um. Parece, mas não é um porco-espinho e nem um ouriço cacheiro. Trata-se de um ouriço pigmeu africano, que está cada vez mais comum no Brasil e se adapta bem no país por conta das altas temperaturas. Essa espécie gosta de calor, vive por até 10 anos em ambientes entre 27 e 34 graus. Mas o que mais chama a atenção é a forma. Debaixo do corpo, os pelos são macios, em cima tem espinhos que são formados por queratina, o mesmo material da unha. Esses espinhos caem a cada 6 meses e dão lugar a novos. Quando está com medo, se transforma numa bolinha e fica assim, até sentir que o perigo passou. E sente pelo cheiro. Entre as peculiaridades do Red Hog está o olfato e a audição, muito mais sensíveis que os sentidos humanos. Ele especificamente veio de um criador da região, mas ele chegou até mim por conta de maus tratos. Ele veio de uma proprietária que tinha comprado, mas ele não estava muito bem.
E aí, quando eu passei para ela tudo que teria que ser feito, ela não quis arcar com o tratamento e tudo. Falei para ela, não, então vamos dar um lar para ele. Peguei ele, desde então tá comigo. Ele era filhote ainda, então já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que ele tá comigo. O ouriço pigmeu africano é muito arisco. Quando não está escondido, está correndo. E por conta dessa energia, o cacto está sendo adestrado. Se conseguir ficar em cima da mesa sem tentar pular no chão, ganha uma das suas comidas preferidas. Uma larva. Há 1 ano e meio, a Isabela, que é veterinária, tenta treiná-lo, mas não tem sido tarefa fácil. É um animal que a gente não consegue apertar, não consegue beijar, não consegue ter muito perto, né? Mas ele, apesar de tudo, é muito carinhoso também. Quando ele quer, a gente tem que saber respeitar as vontades dele. Tanto ele como qualquer outro animal exótico, cão e gato também, né? Muitas vezes tem as suas próprias vontades, tem hora que não tá muito afim. Então é uma questão de respeito e carinho mesmo. A gente tem que aprender a lidar com ele. Gostei da ferinha aí, hein? Uma última informação, o seu Sebastião, que estava internado em Uberaba, conseguiu a vaga agora em Belo Horizonte, vai ser transferido nessa sexta-feira. Eu vou embora agradecendo a sua audiência.